Dogs. Dogs. Encante o seu pet com o que há de melhor. Dogs Pet Petiscos para cães e gatos. Temos os melhores e mais inovadores produtos do mercado pet. Seguimos um rigoroso processo de produção que nos dá qualidade e credibilidade. Produzimos para todo o Brasil e diversos países. Acesse nosso site www.dogspet.com e conheça nossa linha completa de bifinhos, ossinhos, molhos, snacks e muito mais. Dogs, o seu pet merece o melhor cuidado. Olá, estamos aqui para dar continuidade àquela série de estudos sobre o Salmo 119, celebrando a palavra de Deus. E nós vamos, na continuidade desse estudo, realmente ressaltar aquilo que a lei, no sentido que já colocamos no outro programa, a lei como palavra revelatória de Deus, revelatória do caráter de Deus, vai orientar a vida humana. Tudo aquilo que vem de Deus precisa ser celebrado, ainda mais a sua palavra, que é a orientação para as nossas vidas. Vamos lá, Lipe, toca aí o primeiro slide. Segundo dessa série, celebrando a palavra de Deus. Não sei não, viu, gente, essa série aí, olha, eu estou desconfiado que ela vai mais de 30 programas, viu, Lipe? Eu acho que não para muito cedo não, porque é claro que no nosso programa aqui a gente vai fazer um mix de exposição da palavra, mas também as entrevistas que nós, prometemos que iríamos fazer ao longo do ano. Quero fazer pelo menos aí uma entrevista a cada 2 meses, O ideal é uma por mês, mas a agenda do povo é complicada. Então a gente quer fazer no mínimo a cada 2 meses, no mínimo, uma entrevista aqui. E os outros programas serão programas de estudo da palavra, E incluindo essa nova série que estamos iniciando, Já iniciamos no programa passado e estamos retomando aqui nesse programa, celebrando a palavra de Deus. Eu gostaria de explicar uma coisa aqui, que ato falho meu, eu não expliquei no primeiro programa da nossa série, dessa nova série. Por que está desenhadinha ali uma cruz e depois alguém ali olhando com aquela caneta ali a palavra, o pergaminho, o texto hebraico que está ali, Por quê? Porque a gente sempre parte da revelação da palavra de Deus, que é Cristo, pela revelação, mediante a revelação do seu Espírito, para aí sim examinar as Escrituras. Primeiro, ouvir a mim, vem antes, vem primeiro. Depois o examinai as Escrituras. Jesus, ele ensinou isso àquele grupo que foi arguí-lo, Aquele grupo que foi questioná-lo. Então, ele foi muito enfático nessa fala, Vocês examinam as Escrituras por achar ter nela a vida eterna e são elas dando testemunho de mim. Quer dizer, Jesus está dizendo, mas vocês não querem vir a mim para terdes vida. Ou seja, então, o mim de Jesus ali, entre aspas, quer dizer, referindo-se à pessoa e à obra dele, é o que gera vida. Está entendendo? Então, por isso é de Cristo para as Escrituras a tese de Deus. Por isso que a gente precisa celebrar a palavra de Deus. Tem gente estudando Bíblia, pregando Bíblia, falando da Bíblia, sem palavra, sem a revelação da palavra. Isso é muito perigoso. Isso impõe mais peso e opressão na vida das pessoas do que a libertação e a redenção. Vamos em frente, celebrando a palavra de Deus, e agora o primeiro verso desse salmo. Eu peguei 2 versões, eu gosto de fazer comparação entre traduções, entre traduções, porque elas enriquecem o nosso entendimento, elas vão cercando o sentido,
O hebraico ele é um idioma muito rico, como já disse, do ponto de vista semântico, né? Significado das palavras, etc. e tal. E no Salmo 119, verso 1, eu destaquei ali uma versão que é uma versão belga e uma versão que é uma versão judaica. É a Bíblia hebraica Sefer, né? É muito boa essa Bíblia. E a Bíblia, a primeira tradução é a tradução dos caputinos, ou seja, é uma tradução belga diretamente do hebraico do grego. É muito boa. E essa segunda ali é a versão da Bíblia hebraica Sefer, né? Então, bem-aventurados, está destacado ali, aqueles cujos caminhos são íntegros e que andam nas trilhas da Torá do Eterno. Interessante isso daí. Felizes aqueles cuja vida é pura e seguem a lei do Senhor. Note que a palavra bem-aventurados ou felizes, elas estão no início da frase de cada tradução aí. Na verdade, o que nós temos aí, acabamos de ler, é o 119, verso 1, em duas traduções diferentes, ok? Então, esse linguajar, a Torá do Eterno, é da Bíblia hebraica Sefer, e aquele que fala felizes é da Bíblia, né, belga, da tradução belga que eu estou usando aqui com vocês, tá? No Almeida corrigida, né, revista corrigida, que é essa que eu normalmente utilizo, ela está assim: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Também é uma boa tradução. Na verdade, essas traduções elas se complementam, né? Elas não são, nenhuma delas é absoluta, né? Todas elas complementam algo que a outra esqueceu, tá? Ou não enfatizou. Mas que está destacado aí no Salmo 119, no primeiro verso: bem-aventurados. Noutra tradução, felizes. O que é um bem-aventurado? Você sabe o que é uma pessoa bem-aventurada? Não é uma pessoa que tem boas aventuras. Não tem nada a ver com isso. Boas aventuras são só boas aventuras. É isso. Mas bem-aventurados no idioma hebraico, ou felizes, são pessoas bem resolvidas a partir de Deus. São felicitados por uma felicidade divina, não própria, mas divina, né? Então, bem-aventurado é alguém altamente feliz, porque a felicidade vem do alto. Bem-aventurado é alguém felicitado por Deus. É alguém que tem a vida resolvida por Deus. E aí sim, a consequência disso, desse recebimento da revelação divina, da instrução divina, da lei divina no coração, os caminhos são íntegros. Então, isso não quer dizer uma integridade humana, mas ser íntegro segundo Deus. Andam nas trilhas da Torá, ou da lei do Eterno. Isso significa do caráter daquele que nunca passará, que nunca vai ter variação, de uma lei que tem natureza eterna, da moralidade que vem de Deus. As pessoas que andam assim, que têm caminhos íntegros, elas não são boas em si mesmas, mas toda a bondade delas vem de Deus, toda a felicidade delas vem de Deus, todas as suas bem-aventuranças, ou são bem-aventurados, por conta de serem felizes segundo Deus, não segundo eles próprios, não segundo elas próprias, né? São pessoas que não buscam felicidade em si mesmas, mas buscam a sua felicidade em Deus. Felizes aqueles cuja vida é pura. Pura para quem? Pura para Deus. Sob os critérios de Deus, aquela vida é pura. O que é puro? É só bem intencionado? Não, é aquele desprendido de segundas intenções
para com Deus. É quem não negocia com Deus. É quem não quer vantagem a partir de Deus. Vida pura é vida despretensiosa de negociação. E seguem a lei do Senhor. Ou seja, seguem aquilo que o caráter de Deus enuncia. Aquilo que o caráter de Deus lhes é revelado. Aquilo que do caráter de Deus lhes é revelado. Então esse é o sentido de felizes aqueles cuja vida é pura e seguem a lei de Deus. Vamos lembrar, lei e Torá, novamente, o que vem a ser? A palavra revelada de Deus. Então percebe que isso é mais do que as leis civis, cerimoniais, etc. e tal. Tá bom? Vamos para frente aí. Trilhar caminhos íntegros é vivenciar uma caminhada que Deus estabeleceu. É importante ter essa consciência. A minha integridade, o meu caminho íntegro, as coisas que eu faço, as coisas que eu penso, digo e não digo, a minha caminhada é algo que Deus estabelece, então essa caminhada é íntegra. Você percebe que o foco nunca está em nós, sempre em Deus. Nós estamos falando da lei de Deus. Nós estamos falando do Salmo 119. Nós estamos celebrando a palavra de Deus. Aquilo que é a orientação que sai da boca de Deus, geradora de vida. E isso me faz trilhar um caminho íntegro, porque não é a minha integridade, é a integridade de Deus na minha vida. Deus estabelece a sua integridade no meu caminhar. Deus estabeleceu. A palavra traduzida por felizes, aí está uma coisa importante também, está destacada ali, felizes, se refere às pessoas abençoadas ou prósperas, segundo a ótica divina, jamais humana. O que é isso? Eu sou feliz porque eu sou abençoado por Deus. O que significa isso, Maurício? A presença de Deus está na minha vida. Bênção é presença, atuação divina na minha vida. Bênção é o Deus que é presente, que é suficiente na minha vida. Prosperidade é eu ver a vontade de Deus sendo concretizada na minha vida. Próspero é aquele que se realiza em Deus, se realiza na prosperidade dada por Deus. Qual que é a prosperidade de Deus? É fazer eu viver e caminhar segundo a sua orientação, segundo a sua vontade, que é a melhor que pode existir para a minha vida. Isso é prosperidade, é ser pleno, é ser abastado pelo próprio Deus. E abençoado é ter a presença do próprio Deus na sua vida. Muda ou não o conceito da gente? Muda, segundo a ótica divina, não segundo a ótica humana, né? É uma série que a gente está fazendo aí com uma galera aí do Rio de Janeiro e outros lugares aí, que a gente está numa série que se chama assim, lendo a Bíblia a partir de Deus, não a partir de nós mesmos. É exatamente isso aqui, é isso aqui, é você ler a Bíblia para que Deus oriente a sua vida, não para tentar explicar o Deus que eu creio, mas para absorver o Deus que dá sentido a mim, a minha vida. Tá? Então, isso é ser abençoado, isso é ser próspero, isso é ser feliz segundo Deus. Muita gente acha que ser feliz é ter tudo que se quer, como se a nossa vontade fosse uma vontade infalível e a melhor vontade possível para a minha vida é a minha. Não. A melhor vontade possível para a minha vida é a vontade de Deus para a minha vida. Isso é alguém feliz. Feliz está rindo sempre? Não. Feliz vive levando bordoada. Vive chorando às vezes, com reveses da vida, com tribulações. Essa vida aqui não é fácil para ninguém. Tendo você muito ou poucos bens ou muitos bens, isso não te preenche por dentro. Quem te preenche por dentro é o Deus que te criou e que te remiu para Ele. Isso é ser feliz. E nisso, somos pessoas abençoadas e prósperas.
Ou seja, a nossa vida é bem resolvida por nós mesmos, não pelo Deus que nos criou e nos mostrou o quanto nos quis para si. Isso é ser feliz. E abençoado, o que é abençoado? É contar com essa presença, com essa anuência divina sobre as nossas vidas, com esse sim de Deus que Ele diz todo dia para nós: sim, sim, eu quero ser em você. Sabe que tem um livro, tá lembrando agora, tem um livro, eu converso com o Lipe aqui, porque ele está sempre aqui ele que faz o programa acontecer. Então, tem um teólogo tcheco sensacional chamado Tomáš Halík. Procure aí, eu não vou ficar falando de editora, porque tem gente que pode receber isso como virar garoto propaganda de editora. Não vou nem falar que é da Vozes, mas já falei aí. Tomáš Halík, tem um livro dele maravilhoso, que é aquele livro para você ler e chorar na leitura do livro. Quero que sejas. O título do livro é esse, hein? Ele é tcheco, mas traduzido em português, Quero que sejas. É um teólogo maravilhoso, que ele consegue captar o sentido do evangelho e traduz isso em páginas, em linguajar. Então, quero que sejas. E uma das coisas mais lindas que a gente percebe nessa obra dele é que ele, a todo momento, ele diz que a gente só pode ser plenamente em Deus. Isso é ser próspero. Isso é ser verdadeiramente abençoado. Essa é a ótica divina para a vida humana. Porque a ótica humana, gente, meu Deus, pelo amor de Deus, vamos em frente. São pessoas, as pessoas felizes, são pessoas que encontraram a felicidade e a satisfação plenas, satisfazendo-se em Deus e pela vivência da sua palavra. Porque não adianta nada, eu sou satisfeito em Deus, eu estou bem resolvido, minha vida espiritual está uma maravilha. Ok, mostre. Aí vem a vivência. Não existe uma felicidade, uma espiritualidade meramente contemplativa. Não existe uma espiritualidade que não pode ser vista. Vivência, eu gosto muito dessa palavra, vivência. Mas a gente erra muito. Sim, a gente erra pra caramba. A todo momento a gente está errando. Mas os erros são por nossa conta. Mas a vivência da palavra é que vai ser a reguladora da minha vida, ou seja, errei, voltei atrás, pequei, pedi perdão. Essa é a vivência da palavra. Deus está certo, o errado sou eu, ponto. Não tem discussão isso aí. Para quem tem a revelação da palavra, não tem que ficar discutindo com Deus. Deus, seja o que for a sua vontade, ela está certa. A minha que estava equivocada, tergiversa. A tua está certa. Né? Então, a gente tem vontades claudicantes, a gente tem vontades que enveredam para a esquerda, para a direita, tem hora que a gente muda de gosto, não, eu gosto mais disso, não, mas agora eu quero isso para a minha vida. A gente tem um monte de quereres, mas Deus tem um querer só para a gente, tem uma vontade só para a gente, que a gente seja feliz nele, que a gente seja satisfeito nele mesmo. Deus quer ser a nossa felicidade. Tem gente que não para pensar isso aí. A minha felicidade é o que eu quero. Não. A tua felicidade é o que Deus quer para você. É o melhor que alguém pode querer para você, é o que o seu Criador, o maior amante da sua vida quer para você. Essa é a sua verdadeira felicidade, a minha e a de todos nós. Quem vive na prática, olha a palavra, da lei de Deus, atrai para si uma felicidade que só o Redentor pode oferecer. E leia-se, lei de Deus aqui como o espírito da lei. O espírito da lei, o zeitgeist da lei, ou seja, é aquela essência da lei. Não é a letra da lei. Tem gente que confunde demais isso aí. E aí vem aquele clichêzinho antigo,
fui tão errado e tão desatualizado. Porque a lei agora é graça. Gente, a lei foi cumprida. Ela não parou de ter vigência, ela foi cumprida, ela foi pléroma, plenificada, como diz no grego. A tampa da panela já veio. Jesus a cumpriu na sua obra, mas a lei está em vigência, ela tem caráter eterno, e esse é o espírito da lei, em praticar aquilo que Deus quer a partir da eternidade, para a minha historicidade, para a minha vida. Isso é viver a prática da lei. Não significa que eu vou cumpri-la. Já dissemos várias vezes, o único capaz de cumpri-la é o Senhor Jesus Cristo, é Jesus de Nazaré. Ele é o cumprimento da lei. O fim da lei é Cristo. Graças a Deus, para a nossa justiça é isso. Para a nossa justificação é isso. Todo aquele que crê nisso é um cumpridor da lei em Cristo. Não é a nossa vitória, é a vitória dele. Nós somos colocados, enxertados nessa vitória. A vitória é dele. Isso é praticar a lei de Deus. Praticar a lei de Deus é dizer para Deus todo dia que eu erro. Aí eu atraio para mim uma leveza que se chama felicidade, que é fornecida, oferecida pelo meu Redentor. Maurício, você é pecador e eu sou seu Redentor, mas para você eu só tenho amor. Para mim, dá o teu pecado. Essa é a questão que a gente muitas vezes não entende. Muitas vezes as pessoas ficam tentando interpretar a lei de Deus de maneira antropocêntrica, sendo que a lei de Deus só pode ser interpretada teocentricamente. Esse é um ponto aqui. Vamos em frente, Felipe. Não estou bravo não, só estou sendo enfático. A verdadeira felicidade humana só é experimentada pela revelação da vontade divina. Notou bem esse dizer? Notou bem essa colocação aqui? A verdadeira felicidade humana só pode ser experimentada pela revelação da vontade divina. É a vontade de Deus que vai enquadrar a minha vida nos propósitos do meu Criador para que eu seja de verdade. Lembra do livro Quero que Sejas? Deus quer que a gente seja, só que a gente seja nele. O Salmo 119 nos ensina o critério da relação com Deus. Qual que é o critério que o Salmo 119? É a teologia da obediência e do agrado divino, agradá-lo através da obediência à sua palavra. Agradá-lo, agradar a Deus, através do quê? Da obediência à sua palavra. O que é a obediência à palavra de Deus? É não falhar em nenhum quesito? Ao contrário, é toda vez que eu falhar, eu dizer, eu errei, mas Deus não erra. Eu quero me fiar na sua palavra, eu quero me embasar na sua palavra. Então, Deus, obediência começa com um pedido de perdão, pedido de misericórdia. Tem misericórdia de mim. Isso é obedecer a Deus. Muita gente acha que obedecer é só fazer tudo certinho. Não, é quando você fizer tudo erradinho, você depender de Deus ao ponto de dizer assim, Senhor, eu dependo de Ti. Eu errei. Eu não queria ou eu queria errar. Não importa, eu errei. Estou em obediência, em submissão à sua palavra, querendo agradá-lo. Então me ensina a te agradar. Me ensina a viver de acordo com aquilo que agrada ao Senhor, não a mim mesmo. Esse é o ponto. Cada verso do Salmo 119 vai trazer uma vivência nesse aspecto para cada um de nós, né? Então é algo assim que a gente precisa realmente pedir a Deus esse ato revelatório na nossa consciência, ato divino, de revelar, de descortinar na nossa consciência o que é realmente a vivência dessa lei, ou o que é realmente a vivência da sua palavra. Vamos lá?
Olha que interessante. Vou entrar um pouco no verso 2, não sei se vou conseguir chegar no outro, mas a gente não tem pressa, viu, pessoal? A gente vai fazendo assim, porque a gente precisa deglutir isso, tá bom? Vamos lá. Salmo 119, aí vem o verso 2. Olha que interessante. Bem-aventurados são aqueles que guardam suas leis e o buscam com todo o coração. O mesmo verso em outra tradução. Felizes os que guardam com esmero seus preceitos e o procuram de todo o coração. Nós estamos falando de quê? De coração. Feliz, ou felicidade, ou bem-aventurança, ou plenitude que vem de Deus, né? Ou felicidade que vem de Deus, né? É guardar a lei a partir do quê? A partir da relação com Deus. É cumprir as orientações divinas para a vida humana a partir do coração tocado por Deus. Ou buscam com todo o coração, significa corações desarmados para Deus, significa corações que já não são mais de pedra e são de carne, que ouvem a voz de Deus, corações que são tocados por Deus, restaurados, curados por Deus em todo momento. Coração, levav, em hebraico, tudo que eu quero sendo tratado por Deus, tudo que eu sinto sendo tratado por Deus, tudo que eu penso sendo reorganizado por Deus. Isso é todo o coração, não é pouca coisa. Quando a gente fala e vê essa expressão bíblica de todo o coração, é sem reservas, é sem firulas com Deus. Às vezes a gente tem esconderijos, a gente tenta assim simular esconderijos de Deus no nosso ser. Isso não é possível. Deus só se relaciona com a gente na base da abertura do coração, né? De todo o coração, na totalidade, sem reservas, sem medo de Deus. O medo de Deus é uma grande tristeza para Ele, porque através do nosso medo, Ele não pode nos tratar. Às vezes nós nos autoblindamos de Deus com o nosso medo. Eu tenho medo que Deus vá mexer nessa área da minha vida. Então, se Deus não mexer nessa área da sua vida, você não vai ser curado, nem de si mesmo. Tem muita gente que está evitando ser curado por Deus, que está evitando ser perdoado por Deus, porque fica tentando resistir a Deus. Isso é coração parcial, não é de todo o coração. Todo o coração significa sem reservas, sem peias, sem barreiras. Deus, se a sua vontade concretizada na minha vida vai mexer com toda a minha estrutura de vida, que assim seja. O buscam com todo o coração. Muita gente fala assim, busca Deus, busca Deus. Sabe o que é buscar? É se desarmar, é jogar toalha, é desistir de tentar. É dizer, venha ser em mim. E aí Deus olha para você e diz, eu quero que você seja em mim. Pronto. Aconteceu a química espiritual. Aconteceu a felicidade gerada pelo próprio Deus. E para frente aí, só para terminar, a gente já está adiantado aqui. A felicidade humana está na obediência sem reservas à pessoa divina. É a marca da verdadeira relação pessoal divina-humana. A lei é de Deus e a pessoa que a recebe de coração percorre o caminho que reflete a imagem do Criador. Você está entendendo? Que o que é ser feliz? É obedecer a Deus sem medo de Deus, sem reserva. Porque às vezes a gente manifesta um medo, porque a gente tem áreas da vida que Deus não... A gente não quer, no fundo, que Deus mexa. Porque se Ele mexer, vai curar. E se curar, eu vou ficar sem a minha trincheira. Eu vou ficar espiritualmente desnudado, sem defesa para Deus, mas é exatamente isso que Ele quer. Que você nunca se defenda dele, que você nunca tenha reservas para Ele.
sobre esse assunto. Não, sobre esse assunto o dia é hoje. Deus sempre está falando isso para a gente. Ah, mas esse assunto da minha vida está complexo, Deus não mexe nisso agora. Aí a santificação não acontece. Ela só acontece na base do consentimento, de dizer assim, eu estou sem reservas. Abre o coração, abre o peito e diz, Deus, venha, faça. Essa é a marca da verdadeira relação, né, pessoal divino-humana. A lei de Deus e a pessoa que a recebe de coração, aí sim, a lei é de Deus. Então, se você recebe de coração, você está sendo aquilo que Deus te criou para ser, a imagem dele. Ô Lipe, eu vou parar por aqui hoje, esse é o último, né? Vai envolver um outro verso que eu quero abordar na outra semana, o nosso estudo, mas para não ficar muito avolumado aqui o tempo, eu quero dizer o seguinte, nós vamos nos embrenhar no Salmo 119, é um desafio gigantesco, muito bom para todos nós, mas é perfeitamente agradável, é uma coisa muito pedagógica, é uma coisa muito didática, é uma didática de redenção que Deus utiliza no Salmo 119. Eu quero ver você aqui na próxima edição do nosso programa e, como sempre digo, que Deus se faça presente em sua vida, em sua família e em seu ministério, em nome de Jesus. Até o próximo encontro. Dogs. Dogs. Encante o seu pet com o que há de melhor. Dogs Pet Petiscos para cães e gatos. Temos os melhores e mais inovadores produtos do mercado pet. Seguimos um rigoroso processo de produção que nos dá qualidade e credibilidade. Produzimos para todo o Brasil e diversos países. Acesse nosso site www.dogspet.com e conheça nossa linha completa de bifinhos, ossinhos, molhos, snacks e muito mais. Dogs, o seu pet merece o melhor cuidado.